Graça e paz, meu povo, sejam muito bem-vindos a mais um Zoicast. E no Zoicast de hoje, a nossa convidada especial é a intercessora da nossa igreja, a nossa irmã querida, Cris. Amém. Dá um salve pro pessoal. Olá, pessoal. Cris, ela é a intercessora, eu acho que uma das pessoas mais tímidas que chegou na Zoe. Verdade. Né? Muito tímida, tinha um complexo de inferioridade muito grande, nunca se enxergou, né? Verdade. E hoje já fala, já dá uma palavra de Deus. Mas como foi isso, Cris, de você conviver muitos anos? Você tem apenas 2 anos na Zoe? 2 anos. 2 anos na Zoe. Em 2 anos, né, a gente viu que você evoluiu, né? Muito. E suas filhas notam essa evolução, seu esposo, me conta um pouco sobre isso. É verdade, né? Quando eu cheguei na Zoe, eu era o bichinho mais tímido que tinha mesmo. Mesmo em casa, com minha família, com meu esposo, era sempre aquela mal falava, sempre quieta no canto. E hoje, as minhas filhas já dizem, mãe, eu vejo outra mulher. São apenas 2 anos na Zoe e 2 anos que a minha vida tem mudado de uma forma que quando eu paro para pensar até eu mesmo me espanto, porque eu acredito que se não fosse Deus, eu não estaria aqui hoje da forma que eu estou. E a gente vai vendo nesse crescimento, que esse crescimento é estar no lugar exato, né? Vivendo Isso. com as pessoas certas. A gente é uma igreja que fala muito sobre isso, né? Ambientes que mudam o destino. Acho que a gente passou um ano, né? Foi. Falando sobre ambientes proféticos que mudam o destino. E a gente vê que a sua vida foi uma evolução, foi um crescimento. E hoje, esse ano, nós estamos vivendo o crescimento extraordinário, né? E como foi a sensação de ser líder? Logo de início, quando foi chamada, como foi? Me conta aí. Eu conheci esse ministério de intercessão por outra igreja, outro ministério. E eu achava a coisa mais linda do mundo, mas eu não me sentia capaz nem de participar. Eu não me sentia capaz nem de participar. E conversando com uma amiga, ela disse assim: é muito forte para você. E ali me travou mais do que eu já era. Eu disse: é apenas um sonho, Senhor. Eu não tinha coragem nem de falar para outra pessoa. E quando eu cheguei aqui na Zoe, o Senhor foi tratando e me deu a intercessão. Meu Deus, é Me forte. deu, eu pensei que eu ia Justa mais na participar. frustração, né? Eu pensei que eu ia participar, ser uma componente, mas o Senhor ele me deu a intercessão. Então, foi uma coisa surreal que aconteceu na minha vida, que só ele mesmo poderia ter feito isso. E a gente vê, né, que pessoas elas podem te levantar, mas elas Isso. podem também te levar para distante do propósito, né? Bastante. E o Ministério da Intercessão realmente não é um ministério de brincadeira, é um ministério muito Não forte, é, né? é muito forte mesmo. Muito forte. E a gente vê como vidas elas precisam, né, de oração, da intercessão, de ser transformada. E a intercessão, para você que está em casa, qual é a diferença da intercessão para a oração? A oração nós oramos constantemente, Isso. mas a intercessão é você se colocar no lugar de outro, né? Isso. Abraão foi o intercessor de Ló, né? A gente vê ali o tio intercedendo. Jesus foi o nosso intercessor, né? Jesus se colocou no nosso lugar. E realmente esse ministério de intercessão, ele é forte. Agora me diz assim, você tinha esse complexo de inferioridade, porque desde pequena foi inculcada que era inferior, ou era porque... Ou qual era realmente o motivo? Na minha realidade foi desde pequena, né? Tinha muito trauma com a minha mãe, porque minha mãe, ela veio de um relacionamento muito abusivo do meu pai. Então, por trás disso eu tenho uma história muito longa, muito difícil. Hoje eu consigo falar porque hoje eu sou curada. Hoje eu sou curada. Então, sempre fui tomada como... Minha mãe sempre me tratou como burra, como eu não ia conseguir, né? Eu lembro que uma vez eu estive na casa da minha mãe, eu não morava com a minha mãe na época,
Eu estava morando com a minha avó. E eu fui fazer uma visita e não tinha celular, não tinha como avisar. E eu cheguei lá, ela não estava. Daí eu peguei na minha bolsa, escrevi um bilhete e coloquei embaixo da porta, dizendo: mãe, eu tive aqui, bença mãe, e que no próximo domingo eu vinha. Quando eu cheguei no próximo domingo na casa dela, ela estava emocionada e segurando o bilhete. Ela não sabia que eu sabia ler. Meu Deus! Ela não sabia. Então, ela disse assim... Quer dizer que não tinha Não, esse relacionamento. foi tu mesmo que escreveu. Eu disse: foi, manhã. Tu veio só. Você escreveu. Escrevi. Ela não sabia, né? Ela teve muito trauma na vida dela. Então, a gente sempre teve esse relacionamento bem difícil. Hoje não. Hoje tá uma bênção. E como Graças foi a a Deus. cura? Porque, assim, para algumas pessoas que não conhecem a história da nossa intercessora, a nossa intercessora, ela foi fruto De um um estupro. estupro e muito parecida com o pai, É, né? muito. E a mãe ainda teve que casar com ele, não foi Isso, assim? exatamente. Então, foi uma rejeição, Isso, né? Que ela teve devido a tudo que ela passou, verdade. né? Mas hoje, como é o seu relacionamento com a sua mãe? E como foi essa cura, né? Porque a gente vê, né, que muitas pessoas elas entram no caminho da depressão ou ela toma um abuso e não libera mais perdão. Mas como foi a sua cura com a sua mãe? Primeiro eu tive que me curar, né? Eu tive que ir atrás da minha cura para poder ter um relacionamento saudável com a minha mãe, né? Participei do encontro Eita, o com encontro é Deus. forte, né? É É tremendo. tremendo, meu Fiz Deus. o encontro e lá eu fui totalmente curada, porque minha mãe me rejeitava e eu me culpava. Só que eu era uma criança, não tive culpa nenhuma. Eu não pedi para ver o mundo. Então, a partir desse encontro, foi quando Deus fez a obra completa, me curou. E eu comecei a enxergar minha mãe de outra forma. E comecei a tratar dela, a aceitar e a perdoar. Depois que eu a perdoei, hoje mesmo ela ligou para mim e disse que quando é que tu vem aqui? A gente Já fica tem com uma, né? saudade uma da outra, a gente conversa, eu consigo enxergar, olhar para ela nos olhos dela, consigo dizer que amo, consigo abraçar. Hoje, graças a Deus, é uma bênção nosso relacionamento. Hoje, você é a Cris de hoje. Você se considera uma coluna no meio da sua família. Eu falo família, eu não falo só das suas filhas e do seu esposo, mas eu falo assim, dos irmãos, porque a gente teve alguns dos seus irmãos aqui na Zoe e que tem um caminho bem distante da casa do Senhor. São afastados. São afastados. E hoje, você se sente essa coluna? Hoje eu me sinto, porque chega um para conversar, eles chegam para conversar, para pedir conselho, para me abraçar, que a gente não tinha isso, era sempre pé de guerra. Então, para não me machucar mais, eu só fazia o quê? Me afastar. E hoje não, hoje a gente passa Natal junto, passa dia junto, é uma maravilha. E falando em Natal, né? A gente, eu acho que Natal é uma festa muito linda. Eu acho muito linda verdade. a festa de Natal, muitas cores, muitas luzes, né? E o sentido, né? O nascimento de Jesus, né? O sentido real do Natal. Mas aí as pessoas dizem assim: ah, no Natal, o espírito natalino, né? Mas o que eu acho, como a gente ministra muito sobre. Pronto, esse ano mesmo que a gente está com o tema Crescimento Extraordinário, nós estamos debaixo dessa palavra, nós estamos caminhando. E eu me lembro uma das primeiras ministrações que a gente ministrou agora no começo desse mês, foi sobre a mesa tem cura, né? A mesa. E Natal é um momento onde as pessoas se reúnem numa mesa. E como é hoje para você se reunir com seus irmãos, porque o nosso Natal foi antecipado. Para você que não sabe, o nosso Natal não é no dia do Natal mesmo, a gente faz um culto natalino antecipado, para que no Natal as famílias estejam juntos, desfrutem até meia-noite, vão dormir tarde, no outro dia que acordam cansados, mas já tiveram o seu culto. Esse foi um cuidado desse ano, do ano passado, que a gente teve com a igreja.
E o que é isso para você sentar ali naquela mesa, cozinhar, né? Que é a mulher prendada, cozinhar ali com Cozinhei seus irmãos, sua bastante. mãe. Fazem 3 anos que eu passo 3 anos. o Natal com a minha mãe. Passei muito tempo longe dela, sempre era na casa da minha avó. Mas foi 3 anos que o Senhor me deu esse presente, né? Eu tive 2 noites maravilhosas, que foi a daqui, e a palavra foi sobre a mesa. E no meio da palavra, quando nós estávamos orando, o Senhor ele me revelava uma mesa imensa, posta, linda. E depois, com a minha família, com a minha mãe, meus irmãos, minhas filhas, e foi Deus que me deu. Foi lindo, é maravilhoso estar vivendo isso. E o altar da mesa, que a gente sempre ministra na nossa igreja, é que a mesa é um princípio bíblico. Né? O Senhor ele falou para Moisés fazer uma mesa. E na mesa tem os pães, e os pães representam a presença de Jesus. Então, a cura na mesa, né? A restauração na mesa. É lindo porque sempre que Jesus ele queria fazer um milagre, ele fazia na rua, né? Mas quando ele queria a cura interior, se aproximar de alguém, levava e sentava ali naquela mesa rodeada de amigos. E a mesa é muito E é um importante. cuidado muito especial que o Senhor tem com a família, Isso. com a minha família, porque esse foi o primeiro ano que a gente passou sem a nossa irmã, a minha irmã, encostada a mim. O Senhor guardou ela ano passado e foi muito difícil. Eu achei que ia ser mais difícil, mas eu orei e pedi para o Senhor vir com a paz. E ele veio e a gente pôde se confraternizar, né? Nós comemos, eu consolei a minha mãe, porque ela como mãe sente mais. E ali eu consolei ela, dei uma palavra, porque eu creio que a minha mãe está lá com o pai. A minha mãe não, minha irmã está lá com o pai. E foi tudo bem, graças a Deus. Graças a Foi Deus. bem, certo? E assim, você se sente um Abraão? Sai da tua terra, da tua Sim. parentela, vai para cá, vai para lá. Meu Como Deus. foi esse retorno? Porque assim, você veio de lá para cá, daqui você foi embora e depois Deus tocou de novo Isso. e te Vou trouxe. contar bem rapidinho. Eu estava morando em Maceió na época, quando o Senhor falou comigo. Disse que ia me mandar para uma terra que manava leite e mel. E eu voltei para Recife. Depois de algumas semanas, estava aqui, em Itamaracá. Eu não conhecia ninguém. Ninguém mesmo. A gente veio, ficou numa casa lá embaixo, um pouco distante daqui. E eu não sabia ir para a igreja, não sabia nem chegar na praia. Mas o Senhor, como sempre, não deixa ninguém só. Levantou uma sirineu para me ajudar, uma amiga muito querida, que me ajudou por muito tempo mesmo. A gente tivemos uma amizade boa, ficamos juntas. Ela me ajudou bastante, a minha família. Mas chegou o tempo de eu voltar para Recife. Eu fui com meu coração partido, porque eu já tinha me apaixonado por essa cidade, a cidade que o Senhor falou que mandava leite e mel. E a gente voltou para cá, depois de 2 anos, por motivo de trabalho do meu esposo e trabalho da minha filha, a gente voltou para Recife. Quando chegou lá em Recife, foi quando a Zoe começou a existir por aqui, que eu vim visitar, vinha a primeira, vinha a segunda, vinha a terceira, eu acabei ficando e chamei meu marido e disse, meu filho, eu não aguento não, eu tenho que voltar para a ilha. E ali orou, o Senhor confirmou e a gente veio e estamos aqui até hoje. Hoje você vive um novo tempo em Deus. Novo tempo. Né? A gente tem as sextas-feiras que eu já quero convidar você, né? Todas as sextas são sextas proféticas. É um culto mais específico, com palavras proféticas, orações para que Deus abençoe, destrave. E é um culto mais específico assim. A terça é aquele culto mais de doutrina, mas a sexta é aquele culto profético. E a gente cresceu muito. E eu falo esse crescimento tanto espiritual como financeiro, né? Hoje a gente vive realmente a abundância do Senhor. A gente olha para os nossos armários, né? Verdade. E vê Deus mesmo agindo, o Senhor fazendo coisas
extraordinário. Mas para você que veio, você veio um tempo, eu lembro que você contou uma história que Deus disse, vou te levar para uma terra de Lodebar. E como foi para você viver no meio daquelas pessoas? E quando você me conta, você vai contar agora para quem está assistindo, quando você saiu daquele lugar, as pessoas choraram pela sua saída. Isso. Como foi você ser uma voz para aquelas pessoas? Como foi você ser uma luz, ser uma ponte, ser um abrigo naquele lugar que para você era totalmente difícil? Então, conta aí para quem está em casa essa terra de Lodebar. Que terra foi essa? Foi uma época muito difícil da minha vida. Quando o Senhor disse a mim que ia me levar para a terra de Lodebar, terra de sofrimento, de desprezo, eu não tinha consciência do que realmente eu ia viver. Mas foi isso. Eu fui para casa de uma tia. Depois de um mês, ela disse que não dava mais para viver na casa dela. E ao lado, perto do bairro dela, tinha um assentamento dos sem terra. E uma amiga da minha tia me convidou a morar lá. E a gente foi morar num barraco. Era um barraco mesmo. Feito de que esse barraco? Era de luna. Era de luna e madeiras. Não tinha piso, não tinha nada. E aqui em Recife, do lado para Recife, eu tinha deixado os meus móveis. Para melhorar o nosso barraco, a gente vendeu os móveis, pegou o dinheiro. Foi quando a gente fez um piso, porque minhas meninas eram muito alérgicas à poeira. A gente fez um piso de cimento, mas as paredes eram tudo de lona. Era de lona. E depois de uns meses lá, a gente ganhou umas telhas brasileiras. Pronto. Aí, para alegrar um pouquinho, eu comprei saco de ração, que é branco por dentro. Aí forrei todinho por dentro, ficou branquinho. Botei umas figurinhas para alegrar as meninas. Como elas eram crianças, né? Aí tudo era festa. Elas gostavam. E foi isso, a minha terra de Lodebar. Só que como Deus cuidou do povo no deserto, que não faltou nada, o Senhor cuidou de mim lá da mesma forma. Conseguiu servir a Deus mesmo nesse deserto? Conseguia servir ao Senhor e ajudar pessoas. Ajudar pessoas. É como, licença, é como entender que não é permanente o deserto. Não é. É uma passagem. Foi uma passagem. E eu ali, meu marido foi trabalhar perto do Bom Preço e eu via o agir de Deus. Ele comprou ele tinha dia que chegava com uns pratos de banana que o Bom Preço estava vendendo por 1 centavo. É do tempo de 1 centavo. De 1 centavo. Aí ele chegava ali, comprava e eu distribuía para as pessoas, para as crianças. Então, isso era uma semente, né? Você estava semeando. Batata, qualquer dorzinha que alguém sentia lá, irmã, me dê um remedinho, né? Tinha até uma criança lá que eu fiquei com vontade de, meu Deus, de trazer para mim, porque ele começou a me chamar de mãe. E eu não trouxe ele comigo porque não foi permissão do Senhor. Mas a gente cuidou muito daquele povo. E no dia que eu saí, engraçado que eu fui até a minha família e disse, estou indo embora. E nenhum dos meus familiares foram se despedir de mim. E eu entendi o que era o desprezo. Mas quando eu olhei para trás, todo aquele povo do assentamento estavam chorando. Que coisa linda. Minha irmã, não vá não. Até a minha filha mais velha, tinha 7 anos na época, ela olhou para mim e disse, mãe, vamos ficar. Eu disse, não, minha filha, a gente tem que ir embora. E aquele povo todo chorou. E eu fiquei muito aliviada, porque eu tenho certeza que o que Deus determinou para fazer naquele lugar eu fiz. E o que você diria para quem está em casa, que hoje passa, talvez, por até crises financeiras, passam por desprezo, por tantas coisas. O que você diria para eles sobre Deus, sobre perseverança? O segredo é não desistir. Não desistir. Vai ter o dia que você vai só chorar. Vai ter dia que você só vai conseguir dizer assim, Jesus, Jesus. Mas o dia de cantar chega. Deus, ele é Deus que acalma, ele acalma a tempestade. Ele cuida.
Deus me deu um livramento muito grande. Naquele assentamento houve um tiroteio. Houve um tiroteio. Então eu coloquei minhas crianças na frente e fiquei atrás. E disse, Senhor, me cobre com teu sangue. Cubra a minha casa com teu sangue. Na frente, você diz, na sua frente você ficou o escudo delas. Isso, fui o escudo dela. Mas a parede era de plástico. E De lona, né? De lona. E os rapazes que estavam atirando, eles estavam na frente, porque eu olhei por uma brechinha, eu vi. Aí eu disse, não, vou me fazer de escudo para não bater nada nas minhas meninas. Mas eu disse, Senhor, me cobre com teu sangue. E As mãos de ali, Deus. nenhum tiro pegou. Nem em mim, graças a Deus, nem nas minhas meninas, mas no barraco em si. Nada foi tocado. Porque a mão de Deus estava estendida. Quando você olha para todo esse passado, né? E o que você está vivendo hoje, como é que você vê isso? Né? Meu Deus do céu. Tem aqui o Salmo, né? O Salmo 137, né? 137? O Salmo 137. 137. Ele diz, né? Que a gente ficou como os que sonham, 126. Né? 126. E o 137 ele vai falando de todo o processo que aquele povo ele viveu, né? Que eles sentavam, eles choravam, assim como você, né? Isso. Sentava e chorava, mas depois veio o retorno, né? Voltar e se voltar com júbilo, e se voltar de alegria. E assim como o Senhor disse lá na palavra dele, né? Que ele diz que o dia do retorno vai existir, que o tempo da terra de Lodebar ia acabar e no tempo certo ele ia me trazer. E assim ele fez. Vale a pena confiar. Vale muito a pena. Mas foi fácil, não? Não foi fácil. Não foi fácil. E hoje, quando você olha assim para a ilha, a gente crê numa restauração, né, dessa cidade. Creio. E como você olha, quando você olha para os jovens, quando chegam os jovens aqui na igreja, o que você sente como intercessora que ora? Eu só faço chorar. Quando domingo mesmo tivemos um culto maravilhoso, lindo. Lindo, lindo. Quando eu vi alguns jovens chegando daquilo que o Senhor já tem falado, que vai vir muitos jovens, quando a gente vê eles chegando, eu me emociono, porque é por eles que acordamos de madrugada para orar, é por eles que nós levantamos a mão, clamamos e cremos na restauração dos jovens e da ilha. Agora me diz uma coisa, nós falamos muito, né? Sobre o poder da fala, sobre mudança de mentalidade, que Jesus, ele está querendo derramar sempre esse vinho novo, né? Mas o odre, ele também precisa, né, ser mudado. E aí a gente fala sobre esses pensamentos, mudar o nosso pensamento. E a gente vê que até a sua mente ela foi mudada. Hoje você é uma mulher mais para cima, né? Uma mulher, teve uma vez que a gente colocou um hino, aceleração, você correu na igreja, Isso. foi aquele mover todo. Essa mudança desse crescimento, né? O que para as pessoas que estão em casa, vale a pena aprender uma nova palavra. Quando eu falo nova, eu não falo porque a Bíblia ficou velha, mas porque é uma palavra que transforma. Isso. É uma palavra que abre a mente. Vale a pena a mentalidade ser mudada nesse tempo para viver, ou simplesmente vai acontecer e não precisa nada ser mudado em nós? Não, precisa. Precisa ser mudada, precisamos abrir a mente, porque foi aí quando eu comecei a ver as coisas diferentes, de um novo olhar, né? Um novo olhar, a aceitar aquilo que o Senhor queria para a minha vida. Eu me permiti a viver tudo isso que o Senhor preparou para mim. E daí a minha mente foi mudando, eu comecei a declarar. Eu só escutava muitas vezes aquilo, tu é burra, tu não vai conseguir. E eu comecei a declarar, eu não sou burra e eu vou conseguir. Eu vou conseguir, Deus, Ele vai fazer. Eu creio na mudança e hoje estou vivendo tudo isso. Glória a Deus. Agora vamos falar um pouquinho de saúde. Eita, né? Verdade. De saúde. De um tempo para cá, acelerou o peso. Foi verdade. Não foi?
e o que você pretende fazer para reverter essa história, né? Porque, assim, a Bíblia diz que a gente precisa cuidar do nosso templo. Isso. E o que você diria para as pessoas que estão nos assistindo acerca disso, né? Engordou muito, né? Isso. E aí? É isso mesmo. Eu estou indo para nutricionista, estou saindo de uma vida sedentária, tenho que movimentar, me movimentar, porque o Senhor tem muito ainda para fazer e eu tenho muito ainda que viver. E agora tá vindo um bebê, né? Tenho meu netinho, Ô, netinha, ô netinha, ainda não sabe, né? nós não sabemos ainda, mas eu quero viver essa nova fase da minha vida e para viver eu preciso me cuidar. Agora vamos falar um pouco sobre isso, né? Sobre agora descobrir que vai ser vó. Isso. Foi um choque, Foi um né? choque. Mas o apoio, amigos, pessoas, crítica, como foi a superação disso? Né? Para muita gente, porque muitas vezes os nossos filhos tomam alguns caminhos que a gente não queria que eles tomassem. E aí ainda tem as pessoas de fora acusando, e aí a gente ainda fica mais abatida, né? Se sentindo fracassada. E como foi viver essa turbulência aí? Foi uma surpresa muito grande. Eu e o pai, meu marido, a gente não esperava ser vovó nem vovô agora. Mas enfim, aconteceu. E o que me deixou de pé foi principalmente o Senhor, o Isso. apoio e o apoio que eu tive na minha igreja. O apoio que eu tive da minha pastora, do meu pastor, foi crucial para Esse seu estar. pastor, hein? Meu pastor é demais. Para estar hoje de pé e esperando o meu neto chegar. E vida que segue, né? É a Vida que para segue. frente, porque as pessoas estão propícias a errar. Não que isso a gente está passando a mão por cima, jamais, Não. né? A gente sabe todos os erros, mas a gente está aqui para ajudar pessoas, né? Isso. Porque pessoas precisam de pessoas. Então, eu quero agradecer nessa noite, uma noite tão especial, né? Esse ato de superação mesmo, a gente vê como você se superou, Verdade. como você cresceu. E eu acho lindo quando eu vejo suas filhas dizendo: hoje manhã cresceu muito, hoje manhã conversa com a gente, hoje manhã. Você não tinha muito essas amizades Tinha. até com as meninas, né? Não, até não. isso foi mudado. Foi criada uma barreira, que essa barreira foi, graças a Deus, foi quebrada. Hoje eu sou amigas das minhas filhas. Isso aí mesmo. Família em primeiro lugar, Família né? em primeiro lugar. É engraçado, porque a gente sempre viveu em um tempo onde que a gente sempre foi mergulhada na igreja, né? Isso. A gente ama a igreja, ama servir ao Senhor. E às vezes, por amar tanto, a gente vai deixando um ministério muito importante de lado, que é a nossa família. Que a gente acha que se a gente não servir a nossa família, a gente não está servindo a Deus. E na realidade é totalmente contrário, né? É verdade. Quando a gente está servindo a nossa família, a gente também está servindo a Deus. Agora, entendendo que não é abandonar a igreja e nem a obra, mas é entender. Tem o dia de lazer, né? Tem o dia de lazer. O dia de sentar, o dia de conversar, Isso, né? que antes não era. Era só igreja, 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 igreja. Isso. Né? A obra, obra, obra. Não, mas não é assim. Tem que ter o dia do lazer, o dia de montar uma mesa para a sua família, aqueles pratos lindos que só botava para visita, não, botar para a família mesmo, fazer aquela mesa linda. E isso é muito importante. Depois que eu passei a viver plenamente com a minha família, o meu ministério só fez decolar. Me diz uma coisa, a gente vê que você é muito apaixonada pelo seu esposo, né? Tem até um apelidozinho, eles dois. Muito apaixonada, e é muito nítido o que vocês vivenciam. Ele não é evangélico, né? Não. Ele que Ainda pensa não, que não mas ele é da é. Zoe. Ele é da Zoe. Mas como é assim vocês dois, né? Ele é um homem romântico, né? Eu soube disso. Ele é muito, muito romântico mesmo. Eu sou muito apaixonada por ele. Estamos juntos há muito tempo, mas completamente apaixonada. Ai, meu Deus.
Sabe mais ou menos a idade? Eu mesma, eu sou ruim de idade. Que a gente tá junto 35 anos. Ai, meu Deus, uma vida completa. É. E como é para você ser casada há 35 anos, você servindo a Jesus e o seu marido ainda não está nesse mesmo ambiente? Eu já sofri mais, eu já sofri muito mais. Eu achava que a culpa era minha. Ah, eu não estou orando direito, eu não estou fazendo. Não, não sou eu. Você sempre se culpou por tudo, né? Sempre a culpa era minha, de tudo a culpa era minha, mas hoje não. Hoje, não. Ele vai ser em nome de Jesus, mas ele Isso. tem que querer. Isso. Eu não posso obrigar ninguém. E eu acho lindo que em tudo da igreja ele participa. E eu falo assim, a gente quer comprar, vou comprar um ventilador, vou dar para a igreja, né? A gente vai comprar um som. Eu quero ofertar, eu quero estar. E a gente vê isso, que são sementes, né? Que ele está lançando. E cremos realmente que Deus, você um dia vai dizer como Josué, minha casa. Em nome de Jesus. Servimos ao Senhor. Esse Zoicast está lindo, tá demais. Então, se você está gostando e ainda não se inscreveu, se inscreve nesse canal, curte e envia para alguém. Deus abençoe.